Beleza? Estamos ao vivo. Salve, salve, galera! Boa noite para quem por acaso for estar conosco aqui no canal, aqui na Roxinha, que é geralmente onde eu faço as minhas lives aqui. Mas se vocês me derem o prazer de assistir esse vídeo lá na vermelhinha depois, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa aonde seja. O que importa é que vocês estejam confortáveis para acompanhar mais um Raga Papo, que é um quadro aqui no canal que ele não tem compromisso de regularidade, mas sempre que pinta uma temática bacana, a gente vem aqui bater papo. É o Raga com mais alguém. E aqui, este alguém será Jefferson Peixoto, que já descobri aqui, tive o enorme prazer de conhecer, que é um árduo fã do histórico do Metaplot, das aventuras de Pathfinder, e foi escalado pela New Order para promover a sua atual campanha, que é Livro dos Mortos, que é um suplemento para Pathfinder. Então vou deixar aqui um espaço para o Jefferson dar um olá para a galera. Jefferson. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Jefferson Peixoto, aí, o Tarostar. A gente está aqui para divulgar aí o Livro dos Mortos, que é mais um suplemento de Pathfinder que a New Order está trazendo, um suplemento essencial para aquele que quer que seu personagem de nível 1 que morreu ressuscite como uma múmia, ou como um zumbi, ou como um esqueleto, quem sabe? Então, se você joga Pathfinder e seu personagem morreu na primeira aventura porque o mestre foi malvado, você pode pedir para ele, tá, mas agora eu quero voltar como morto-vivo. Ah, mas como é que eu faço isso? Olha lá no Livro dos Mortos, lá, apoia o Livro dos Mortos lá no Catarse, que tu vai ver que é possível fazer isso. E assim nós estamos aqui para falar um pouco sobre o livro, Pô, legal, né, cara. Rodrigo? Então, Bem legal essa premissa. agradecemos aí o convite aí também e vamos trocar uma ideia aí. Vamos nessa. Então, galera, lembrando para quem não acompanha aqui o canal, recentemente estabeleci uma parceria com a New Order. Eles, com alguma frequência, me escalam para ajudá-los a promover as campanhas de jogos que eles estão trazendo para cá, seja cartaz ou qualquer outro formato. E aqui estamos nós, eu e Jefferson, para falar da campanha Pathfinder 2, Livro dos Mortos, que eu vou mostrar agora aqui na tela para vocês olharem junto comigo. Então tá aí a página para vocês verem junto comigo. Como vocês podem ver, a campanha já é considerada bem sucedida. Afinal de contas, Já ela já está. batemos aí as primeiras metas aí, estão alcançadas, né? Então o Livro dos Mortos já está entre nós. Ele já Então, criou vida, virou é isso aí. morto-vivo. Já se ergueu das profundezas e agora podemos folhá-lo, né? Devidamente. Verdade. E olha só, galera, não só bateu a metabase, como já dobrou. Já está com 214%. Então, sabe aquela galera que fica se receosa? Será que vai bater? Não tem mais receio, já bateu. Então, essa desculpa não serve mais para você. O que lhe cabe agora é só dar uma olhada no conteúdo que é descrito aqui da campanha e avaliar sua possibilidade financeira de poder apoiar. Claro que não é obrigatório, mas claro que a gente sempre agradece se puder. Então, a função desse vídeo aqui é eu e o Jefferson passar um olho no que tem de conteúdo aqui da campanha e, naturalmente, o Jefferson compartilhar com a gente tudo que está atrelado de Pathfinder e Livro dos Mortos com a campanha. Bora lá, Jefferson? Bora, bora. Bom, o Livro dos Mortos, né? Ele é um suplemento aí de Pathfinder, mas eu digo que ele não é um livro comum, assim. Um livro que só traz algumas regras a mais ou algumas possibilidades de execução de personagens, né, de confecção de personagens. Ele é um livro, cara, que ele é gostoso de ler, cara. É assim, é um livro de suplemento, mas ele é gostoso de ler pelo seguinte: nesse livro nós temos um anfitrião que apresenta o livro, que é o rei morto-vivo da nação de Geb, o próprio Geb. O Geb foi um magro necromante muito poderoso de Golarion, né, que na sua guerra contra um outro mago muito
muito poderoso chamado Nex acabou sendo consumido pelo ódio e pelo rancor a Nex e acabou tentando conseguir cada vez mais poder e ele acabou se matando para se acender como um morto-vivo e conseguir entender todas as nuances da necromancia, já que ele mesmo alguém que ressurgiu dos mortos, né? E aí o Gabi, ele passou centenas de anos estudando a necromancia e estudando os seres desmortos, que eles chamam assim, que são os mortos-vivos. E nesse livro, ele começa o livro apresentando os seus estudos. E tu tá lendo, não tá lendo um suplemento, tu tá lendo um livro que ele escreveu para os necromantes dele aprenderem sobre a arte de levantar mortos-vivos, de conviver com eles e de saber o qual que são as forças que confluem para que a morte seja vencida. Então, esse livro, ele começa, então, o Gabi falando sobre esse compêndio de anotações dele, e ele até coloca algumas erratas, dizendo que algumas partes do livro ele escreveu quando não tinha toda a compreensão sobre a desvida, né? Então ele coloca isso também, então isso tudo vai ter deixando mais leve ali na leitura, e aos poucos o livro vai ter colocando a parte mecânica de Pathfinder sendo apresentada por ele também. Então, isso torna uma leitura bem mais tranquila, né? Então, tu entra dentro do livro do Alea Maktum, que é o livro dos necromantes de Geb. Muito bom. Mas me tira uma coisa da curiosidade, Jefferson. Isso era um formato padrão de conteúdo dos livros de Pathfinder ou é uma novidade do livro dos jogos? Opa, livro dos Assim, ó, mortos. ele é um... Pathfinder tem algumas pessoas que apresentam determinadas narrativas dentro dos livros de regra, sabe? Mas esse aqui é bem focado, cara, sabe? Normalmente aparecia uma notinha de um, uma notinha do outro, mas nunca um personagem só que leva o livro do começo ao fim, né? Com as Sim. suas opiniões e sua... Então, cara, assim, parece que ele tá com... O cara que é mestre de RPG, parece que ele tá conversando com o mestre. Ó, tá vendo essa criatura aqui? Isso aqui tem esse e esse defeito. Isso aqui, se alguém enfrentar essa criatura, pode acontecer isso, isso e isso. Entendeu? Então, tu vai se envolvendo, e eu digo assim, que esse livro é o tipo de livro que a cada página que tu lê, tu tem que andar com um caderninho do lado, porque tu vai anotando as aventuras que tu pode fazer. Olha. Só com as passagens que tu vai lendo do livro, né? Então, ele tem essa pegada. Bom, o livro também ele é dividido aí em praticamente 5 capítulos, né? E mais um apêndice. Nesse primeiro capítulo, que ele chama aí, orações para os vivos, né? Ele, como eu falei, ele começa apresentando aí os mistérios da desmorte, né? Apresenta também alguns símbolos e ferramentas dos mortos, e depois esse primeiro capítulo ele direciona para o papo dele para os vivos, né? O que os vivos entendem sobre os mortos e o que eles têm que superar suas crenças, né? E aí também ele já tem nessa parte, tu consegue algumas biografias para montar o teu personagem, das quais os mortos-vivos tiveram alguma importância. O cara foi traumatizado por uma invasão de mortos-vivos, o cara foi criado por um morto-vivo, né? Então tu consegue colocar essas biografias dentro dos teus personagens, né? E também ele apresenta alguns arquétipos de caçadores de mortos-vivos, inclusive o arquétipo mais interessante, que é o necromante consagrado, que é o necromante que caça mortos-vivos. Olha, que interessante. Mas bora dar uma olhada aqui no restante, na página da campanha, pra galera dar uma conferida do que eles podem esperar. Vou baixando aqui. Tem aqui, olha só, pôster exclusivo. Cara, Para a primeira semana, quem apoia aí na primeira semana ganhava um pôster exclusivo. Essa ilustração tá no livro, tá?
E é uma das ilustrações mais lindas do livro. O livro tem, as ilustrações do livro são muito boas. Também é um dos livros de Pathfinder. Pathfinder, assim, ó, teve algumas fases que tinha algumas ilustrações, assim, era boa a ilustração de capa, uma ou duas Uhum, internas, mas o resto das ilustrações era uma qualidade meio duvidosa, você uhum. digamos assim. Mas esse aqui, cara, é de cabo a rabo, cara. Todas as ilustrações dele são, ó, Mas olha, Jefferson, boas demais. eu não sou grande jogador de Pathfinder, mas todo o contato que eu tive com material ilustrado de Pathfinder são ilustrações muito bonitas de ver. Claro que eu não vi tudo, naturalmente não posso falar por tudo, mas pelo que eu tive contato, cara, isso aqui, essa aqui tá fazendo jus a tudo que eu vi. Essa aí tá, cara, assim, tá demais, porque é o ângulo de trás do morto-vivo com a clériga colocando o símbolo sagrado dentro do morto-vivo para extinguir ele, né? Nossa, tá Então, belíssimo. é, mas tá louco, é um ângulo, assim, difícil de ser feito Aham, e muito bem executado, né? E a parte de textura dessa imagem aí é fantástico. absurda. Mas vamos lá daqui. Tem o livro dos mortos, que você já falou o que pode conter pra galera. E tem aqui o projeto. Cara, novas criaturas. O livro, naturalmente, como tá falando de desmortos, né? Como tu já falaste que é o termo Uhum. adotado. O que tá vindo de criatura específica pra galera colocar na mesa e enfrentar? Assim, ó, o livro dos mortos ali na sequência, né? Vamos dizer, tu começa com o capítulo esse dos não-vivos, e depois tu tem o segundo capítulo que é direcionado, que é o cerne do livro, que é o direcionado para os necromantes e direcionado para os jogadores fazerem os personagens mortos-vivos, né? Então ali tu encontra todos os arquétipos. E o terceiro capítulo, ele é se não me engano, deixa eu pegar aqui, é a Cripta Sombria. Esse sim tem as criaturas. Nesse terceiro capítulo, tu tem 50 tipos de criaturas mortas-vivas e mais de 80 fichas de mortos-vivos. Então, por exemplo, tem esqueleto, tem vários tipos de esqueleto ali. Vampiros, vários tipos de vampiros. Algumas criaturas únicas, assim, que foram criadas para cá, assombrações, fantasmas. Tu tem também perigos, que são as armadilhas de Pathfinder, né? Para poder montar uma casa mal assombrada, vamos dizer. Um brinquedo que sai andando sozinho, uma janela que não para de bater, uma porta, tudo isso, uma sala amaldiçoada. Então tu pode montar uma mansão ali mal assombrada, só com os perigos que o livro apresenta aí para te jogar. Muito bom. Né? Deixa eu só desejar aqui boa noite para Paula Marias, que está aqui com a gente no chat. Obrigado, Paula, por estar fazendo aqui presença. Que quiser comentar alguma coisa, lançar uma pergunta, Paula, mande bala que a gente passa aqui para o Jefferson comentar. Agora, olhando mais para o conteúdo aqui da página, vamos baixando. A Marcha dos Mortos. Isso é a temática, a trama que o livro apresenta, que foi o que você comentou ainda agora, daquele personagem que assumiu todo o protagonismo desse evento que provavelmente os personagens deverão enfrentar. Aí eu te pergunto, Jefferson, é difícil de derrubar esse grande NPC ou é inalcançável? Não, assim, ó, todo esse livro ele não é uma aventura, Ah, né? Ele não é é um uma aventura. complemento, não, é um complemento de regras. Aham. Então ele te dá todas os subsídios para te montar o personagem morto-vivo. Ele te apresenta aí esse compêndio de criaturas para te usar como NPC ali como desafio mesmo, né? Uhum. E depois ele apresenta uma aventura do nível 3. Ele brinda o livro, né? Depois de tu entender como funciona a desmorte no cenário. Quem caça os mortos-vivos? Como tu faz um personagem morto-vivo? Como é que tu joga com ele, né? Depois tu tem a parte do bestiário, né? Dos mortos-vivos, os ajustes que tu faz para os mortos-vivos ser relevante para o nível do teu personagem, né? E depois ele apresenta ainda um compêndio de lugares aonde esses mortos-vivos vivem, né? Então ele fala um pouco mais sobre a terra desse necromante, a terra de Geb, e por último, brindando aí o final do livro, ele te oferece ainda uma aventura jogável, uma uma one shot, eu diria assim, são três partes de aventura, se não me engano. São três partes
uma aventura do terceiro nível, do qual tu vai poder utilizar essas mecânicas que tu aprendeu aqui. A aventura, o plot dela é o seguinte: numa região das Terras Sepulcrais, ou do antigo Ultimuro, uma nação ali de Golarion, que foi dominada pelos mortos-vivos, o culto do Tirano Sussurrante, que é um lich morto-vivo de Golarion, esse culto que ajuda esse Tirano Sussurrante a tomar conta de algumas regiões de Golarion, ele vai numa pequena vila e implanta os mortos-vivos lá como um experimento. E sai fora e deixa ver o que vai acontecer com essa vila. E os PJs são convidados a ir até essa vila para descobrir o que está acontecendo, porque ninguém mais tem notícia da vila, os comerciantes que costumavam vir de lá não estavam aparecendo, e aí os personagens são envolvidos nessa trama aí de 3 atos aí, com alguns finais surpreendentes, e o perigo não é só os zumbis ali, os mortos-vivos que estão ali, alguma outra coisa existe também nos subterrâneos da cidade. Sabe o que lembrou um pouco para mim, escutando esse teu relato, que considerando que os Desmortos têm os seus reinos e territórios, me lembrou um pouco World of Darkness. Mito, World of Warcraft, desculpa o erro. World of Warcraft, em que os personagens mortos-vivos têm um reino lá específico, que inclusive eles tomaram de um reinado anterior. É um pouco parecido? Assim, ó, o Pathfinder tem vários lugares onde os mortos-vivos reinam absoluto, né? A próprio Geb, o reino dele é um reino morto-vivo. Uhum. Tem pessoas vivas no Geb e pessoas mortas-vivas. Até o relato que diz nesse livro aqui, quem conta sobre como funciona a nação de Geb não é o Geb, é um comerciante vivo que vive em Geb, né? Um comerciante que vive em Geb. Aí ele faz um relato de como é que é a vida lá. Ele diz ali que aqui os mortos-vivos, tu tem os breves, que são as pessoas vivas, que eles chamam de breves, porque os mortos são eternos, né? Tem os breves e tu tem os mortos-vivos. Aqui, se um breve vai morrer, ele é condenado a ser reerguer, ser reanimado, né? E aí, conforme foi a orientação dele durante a vida dele, ele pode ser reanimado e ser um morto-vivo senciente, que tenha consciência, ou senão tu vai ser transformado num zumbi bestial, assim, que ele só fica esperando ordem, né? Então, o Gabe mesmo fala que para que tu vai desperdiçar um indivíduo que morreu, deixando ele enterrado na terra? Se ele pode ser reerguido e usado para minerar, enquanto um mineiro minera 6 horas por dia, um morto-vivo minera 24 horas por dia sem precisar de água, sem precisar de comida, sem precisar de nada. Cara, tá aí uma coisa que eu gosto em jogos, seja eletrônicos ou analógicos. Quando eles trazem essa carga de cenário, que acaba ficando mais interessante do que só simplesmente você cumprir as missões e desligar o jogo depois. Eu gosto quando tem cenário. Eu comentei ainda agora o World of Warcraft, porque o Reino dos Mortos ele é complexo e rico de detalhes, tal como você está me descrevendo agora dos reinos contido no Livro dos Mortos. Isso é muito interessante e agrega muito ao jogo, não é? Sim, se tu olhar, o Pathfinder ele tem um guia de cenário chamado Guia dos Presságios Perdidos, né? Esse Guia dos Presságios Perdidos ele tem todas as nações ali descritas, uma breve descrição de cada lugar, de cada continente, de cada parte do mundo. Muito bom. E os suplementos depois do Pathfinder vão aprofundando dentro desse guia de cenário. E esse suplemento é um que aprofunda um pouco mais sobre as regiões mortas-vivas. Tem uma região ali que daí é o próprio Gabe que comenta, que é uma região na vastidão Muang, que seria como se fosse uma África de Golarion, assim. Só que lá tem um reino meio asteca, inca, no qual a nação foi invadida, que é Mizali, e para salvar essa nação, um rei múmia ressurgiu, né? Uma múmia asteca, só que esse rei múmia era uma criança de 10 anos, assim, e aí é uma criança birrenta, sabe? É uma múmia
que é considerada um deus, né, pela nação, né, dele. Então ele tem poderes divinos, digamos assim, só que ele é uma criança birrenta, então tu não pode contrariar a múmia. E a múmia vive pra sempre, ia ter o rei, entendeu? E aí o Gabi fala assim, eu tenho que ficar de olho nele, porque eu que sou um grande necromante, não consigo bater, porque ele tem poder divino. Aham. Né? Caramba, pode crer. Legal esses detalhes. Continuando aqui, o material da página, vamos baixando aqui. Deixa eu ver. O grande roubo dos brinquedos. O que isso tem a ver com o livro dos mortos? Tá, o Grande Roubo dos Brinquedos é um segundo livro, né? Aí sim, uma aventura um pouco mais completa ali, não é essa aventura de 3 atos aqui que nós temos aqui dentro do Livro dos Mortos. É uma aventura que o pessoal, a comunidade pediu bastante para a New Order trazer, e aí aproveitando o, o financiamento do Livro dos Mortos, eles resolveram trazer junto, né? É uma aventura no qual uma loja de brinquedos é usurpada por um burocrata, né, do seu dono, e os brinquedos, só que os brinquedos são brinquedos encantados, e os brinquedos tomam vida para tentar que essa loja não seja tomada por esse burocrata aí. Então os personagens jogam, os jogadores jogam como brinquedos tentando defender a loja. Pode crer. Pô, legal. Então, para viabilizar um material que não teria tanto apelo para uma campanha, mas junto com o A livro gente dos vai mortos. complementando, né, com outros materiais ali. Mais aqui depois nos apoios tu vai ver também, tem a aventura que foi um sucesso aí de financiamento, que foi o Kingmaker, Ah, tá né, que é aqui. aqui a próxima coisa. O Kingmaker, cara, ele é de Pathfinder, ele é a maior aventura pronta que existe, tá? É uma aventura consagrada, ela foi consagrada ainda na primeira edição do Pathfinder, aí o pessoal pediu tanto, a Paizo resolveu relançar ele para a segunda edição, com Uhum. várias modificações. Kingmaker também tem um jogo de computador, né? E, que é meio estilo Baldur's Gate 2, assim. E aí eles incorporaram parte desse game, né? Que game tem que fazer algumas concessões, né? E alguns add-ons para transformar a coisa um pouco mais interessante. Então eles acabaram trazendo do videogame pro RPG de volta, sabe? Deu tão certo no videogame que eles acabaram trazendo pro RPG. Então tu tem ali uma parte que é só sobre os companions, sabe? Sobre aquelas pessoas, os NPCs que andam junto contigo, né? Então, cara, eu participei do financiamento aí do Kingmaker. A gente fez uma imersão aí no Kingmaker aí e a gente conseguiu bater todas as metas do Kingmaker. Foi um financiamento 100% aí. E, e é a aventura que eu sempre digo, cara. Se tu quer começar, é uma aventura do nível 1 até o nível 20, né? Uhum. Então, tu não tá comprando uma aventura que tu vai jogar 2 finais de semana e deu, né? Tu vai comprar uma aventura que tu vai jogar 3 anos, 3 anos e meio. Tá? É mais ou menos a média. Sim. Mas ó, me tira uma dúvida. O que está sendo proposto aqui é você também obter o Kingmaker pela campanha do Livro dos Mortos, é isso? Isso aí, dentro da campanha do Livro dos Mortos, dá pra te pegar o apoio do Kingmaker também. Crê, cara, que pacotão! Muito bom. E olha, galera, a campanha, como o Jefferson comentou, foi muito bem sucedida. Teve um volume muito bom de apoio e não é para menos. O que se propõe o livro, inclusive, um dos destaques é que você tem mecânicas lá para criar o reino, não é isso? E exatamente. O Kingmaker, ele tem a mecânica mais consagrada dele é para te criar a criação de reino e gerenciamento de reino. Então, o reino em Kingmaker ele é tratado como se fosse um personagem. Ele tem vantagens, ele tem desvantagens, ele tem ali vários cargos de governo que tem que ser ocupado tanto pelos jogadores quanto pelos NPCs, sabe? Se o NPC, se o jogador esquecer do reino e ficar mais num mês, ele não passar no mínimo uma semana cuidando do reino, ele é destituído daquele cargo, ele tem que sair fora. Tu tem toda a parte de gerenciamento de recurso,
movimentação de exército, luta de exército, uh, mo, que é fundação de cidades, né? Então, tu monta primeiro vai montar uma vilinha, aí essa vilinha vai prosperar, aí daqui a pouquinho tu monta um assentamento um pouco mais afastado da vila, aí esse assentamento se torna outra vila, e essa tua cidade se transforma numa metrópole, e assim vai crescendo e teu reino vai se expandindo, né? Muito bom. Ele é dividido num mapa de hexágonos, né? Então tu usa a famosa mecânica de X-Crawl ali, de tu explorando o hexágono, vendo o que tem cada hexágono. Então, cara, é uma campanha assim, xodó de jogar. E tu tem todas essas mecânicas que dá para te adaptar para qualquer outro RPG. Todos esses livros aqui que a gente falou, desde a aventura essa dos brinquedos até o livro dos mortos, cara, é um livro que vale a pena ter mesmo se tu não joga Pathfinder, sabe? Porque tu pode adaptar aquilo ali para qualquer sistema. Olha que Tá? interessante. As criaturas que tem no Pathfinder ali no livro dos mortos, tu pode usar aquela ideia de criatura para qualquer sistema, só tu fazer a conversão. A lore que tem dentro a história que tem, como funciona a desmorte ali, a parte das energias, até isso ele entra nesses meandros que a pessoa quando morre, ele é tomado, quando é reerguido da morte, ele é tomado por energia negativa. Se tu não teve em vida uma determinação forte que te levou a morrer por causa daquela determinação, ou tu foi só um cara bonzinho ali, fez tua vidinha normal, a tua chance de se levantar como um morto-vivo bestial é maior do que aquele que teve uma determinação e morreu em cima daquela determinação. Porque a tua determinação é a tua força positiva que vai brigar com a força negativa da morte e que vai conservar a tua consciência. Olha, bacana, muito legal. Vamos dar aqui, continuando a olhar aqui a página para compartilhar mais conteúdo aqui com vocês. E aqui as metas do projeto. Como o Jefferson falou mais cedo, está previsto o Livro dos Mortos, tem o Grande Roubo dos Brinquedos em PDF da aventura que a gente comentou, e tem o Grande Roubo dos Brinquedos Físicos. São esses três que compõem a base do financiamento. A base do financiamento. O Kingmaker, ele é um add-on que você pode adquirir, não é isso? É isso aí. Isso aí. Muito bom. Deixa eu ver aqui o material. Cara, um suplemento de 225 páginas é muita coisa, viu? É bastante, cara, é bastante. Não, e uma coisa que eu não falei também das criaturas, cara, as criaturas todas, uma boa parte das criaturas tem as anotações, isso é uma coisa diferente também, tem as anotações do Gabi sobre mais ou menos o modo operante daquela criatura. Tu tem as anotações do Gabi sobre aquela criatura, o quão temível ela é, o que é interessante nela, o que tu pode usar, o que ela pode ajudar ele a entender a necromancia, né? Então, também tem mais essa parte de história ali, né? Sobre cada criatura, que também ajuda a compor um cenário aí para tuas aventuras. Muito bom. Pô, cara, como eu estava falando mais cedo, 225 páginas é muito conteúdo, mas não à toa. Como você relatou, temos monstros, temos mecânicas, temos uma pequena aventura, temos um pouco de lore. Não daria para ser uma quantidade menor do que 100, por exemplo. Menor, não. Não tinha como. E tu sabe dizer qual é o material de acabamento desse livro? Cara, ele é capa dura, né? Uhum. E o papel é o padrão nosso de Pathfinder, acho que é o Couché, eu acho. Couché, Não me olha lembro. só. Tá aqui, não, ó. é o padrão. Diga. Acho que de 200 páginas. Eu não falo, mas não sei o nome do papel, cara, mas cara, é um material top, cara. Não é. Sim. É material mesmo lá de fora, cara. Não tem distinção nenhuma. Comprar o livro lá na Amazon em inglês e pegar o daqui em português é o mesmo material, cara. Perfeito. O que seria esse capa cartão 16 páginas? Deixa eu dar uma olhada, cara.
Ah, é do Grande Roubo dos Brinquedos, cara. Ah, Aí é uma aventura com a capa mais, menos, não é capa dura, né? Aquela capinha entendi. cartão, né? Como é uma aventura um pouco mais, não tem o mesmo calhamaço do Livro dos Mortos, né? Nem Sim, tem por que fazer uma capa uma capa dura, assim, né? perfeito, Mas ele tem perfeito. as duas, acho que tem as duas opções, se não me engano. Sim. E olha só que interessante, também temos camisas e artes para serem adquiridas como extras Como exclusivos. essas exclusivas. Tu tem uma dessas? É, não tenho, cara. Como assim, Ainda não. Jefferson? Isso aí eu vou adquirir depois da campanha. Quando der tudo certo, aí Ah, tá. a gente consegue uma dessas. Eu vou ter oportunidade de ir no DOF esse ano, eu vou chegar lá no, na, na, na Na área estante da New da New Order Order e lá. vou chegar assim, cadê o meu? Cara, assim, ó, eu tô me babando pra ir pro Doff, cara, mas não sei se vou conseguir, mas vamos tentar. Vamos ficar na torcida. É, tudo É. bem que é uma brincadeira cara, mas ao menos uma vez a gente precisa se dar o prazer disso, né? Não, sim, sim. E o meu último prazer que eu tive vai fazer 10 anos já, que foi na CCXP 2015 que eu fui. Uhum, Aí, agora eu não tenho conseguido mais. É porque eu moro aqui no Rio Grande do Sul, no interior, né, cara? Daí é sim. complicado Olha, de a gente mora em dirigir. locais opostos. Eu estou em Belém do Pará e você está aí no Rio Grande do Ah, Sul. exato. Mas bacana, a gente sabe as dificuldades e naturalmente a gente mede o que é viável ou não. Quando não dá, não dá, paciência, mas quando dá, a gente já aproveita, não Ah, é quando isso? dá, o cara aproveita bastante, cara. Com certeza. É isso aí. Então, Anésio, Manjuba, se por acaso tiver uma camisa desse tamanho G aí, separa uma pra mim, tá bom? Boa. Já vamos deixar o recado pra eles lá. É, boa. Deixa eu ver aqui, tem os pacotes PDF Pathfinder. Imagino eu que sejam addons que você pode incluir caso você queira, Pode não é isso? incluir ali. Então, aqui que eu lhe falei, ó, esse livro básico aqui, que aparece ali, é o livro básico sem ser o remaster, né? Que o Pathfinder teve duas edições. Sim. Aí, mas igual tu consegue jogar Pathfinder normalmente com esse livro aí, tanto com ele quanto com o remaster, tanto faz. Tem uma errata ali que ajuda a compatibilizar os dois e tu vai embora, né? E tu tem o guia do jogador avançado, tem o bestiário, então que não quer completar aí a coleção dos PDFs já lançados, tu tem essa opção aí. Muito bom. Rapaz, o que não falta é a opção de você se munir. Porque, gente, desde que a New Order, alguns anos atrás, viabilizou a segunda edição do Pathfinder, vieram vários suplementos e todos Sim, viabilizados por campanha de financiamento coletivo. Então, né? mano do céu, corre porque senão tu não vai dar conta. É material pra a gente caramba. Diga. a gente tava conversando, cara, a New Order é a editora nacional que mais lançou RPG no Brasil, certo? Se tu pegar o número de páginas que a New Order já lançou, nenhuma editora bate. Sim. Nenhuma editora. Porque também cada livro que lança do Pathfinder é um tanto assim, né? 300, 600, né? É grande. Lançou Chamada de Cthulhu, né? Lançou agora o Actum Cthulhu. É. Tem o Star Trek, tem o Starfinder que eles lançaram também. Cara, é muita coisa. É. Muita coisa. E Agora, fora os Jefferson. nacionais aí, como Guardiões do Limbo e outros. Sim. Agora, Jefferson, deixa eu apelar aqui um pouquinho para tua experiência com Pathfinder. Que tu me falaste ainda agora que tu tens um canal no YouTube dedicado a divulgar a lore do Pathfinder, não é isso? É isso aí, é isso aí. Bora Tem mostrar o aqui. canalzinho do Tarostar lá, que tem desde todo o livro dos Presságios Perdidos que a gente comentou antes, tá resumido aí no canal, né? Tá. Olha. Nós temos aí o Kingmaker também, para te conhecer a aventura. Tem ali como é que tu vive em Golarion ali, nós temos a primeira parte, como é que é o céu de Golarion. Nós estamos preparando as outras partes aí. Tem a parte ali do tu entender o remaster, mas tu tem cada vídeo desse do mundo do Pathfinder é uma região aí do Pathfinder para Top. te conhecer.
Muito E top. ainda tem, e ainda tem ali facções, os subsistemas e outras coisas aí que para te conhecer e incrementar a tua mesa aí. Muito bom. Então, galera, dá para dizer que o Jefferson é uma autoridade no assunto de Pathfinder, não é isso? Dá para divulgar isso? Mais ou menos, né, cara? A gente tem. Assim, ó, Pathfinder ele é muito dinâmico, né? Tu tem que jogar bastante para te aprender todas as regras. Eu não sou o House Ruler ali que anda com um livro de Pathfinder debaixo do braço, né? Eu sou mais de. Enquanto tá legal a adição do jogo, a gente vai tocando, né? Se tá na regra, não tá, depois a gente vê. Né? Eu sou mais esse tipo de mestre, né? Não sou aquele que segue passo a passo. Mas a gente sabe bastante aí de Pathfinder, a gente tenta seguir ali, porque o Pathfinder ele é um jogo tanto te abre para o narrativismo, né? Mas ele tem mecânicas para te jogar o narrativismo, sabe? Então tu- a mecânica está sempre apoiando a narração. Então isso é muito gostoso de jogar por causa disso. Para montar um personagem, tu tem ali os arquétipos, tu tem os talentos, tu tem as ancestralidades localizadas. Então, por exemplo, um anão, tu pode fazer vários tipos de anão, porque cada lugar de Golarion tem um tipo de anão diferente. Todos são anões, mas tem o anão de Muang é diferente do anão da, da Montanha dos Cinco Reis, entendeu? Então, tu tem essas nuances regionais, digamos assim, né? Também é um sistema que ele é 100% inclusivo. Tu pode ser qualquer gênero no Pathfinder, até não ter gênero. Tu pode jogar com pessoas com deficiência física, né? Com baixa mobilidade, cegueira, sabe? Então, tu pode se representar no Pathfinder muito bem, né? É um sistema que ele é aberto, tem deuses que homossexuais ali também, sabe? Tem todo tipo de relação. Então, todo mundo é representado em Pathfinder. Se tu quer ir pro lado mais tradicional, do D&D mais antigo, tu tem como fazer. Tu quer alguma coisa mais aberta, mais dentro da realidade que tu vive, tá ali. Tá ali. Tu consegue transmitir isso pro jogo, né? Muito Então, bom. é um sistema que ele é, digamos assim, um sistema cosmopolita. Abraça todo mundo, né? Abraça todo mundo. Muito bom. Deixa eu fazer agora uma pequena brincadeira contigo, voltando para a temática do livro dos mortos. Vou voltar aqui e eu vou me virar para ti, Jefferson, e perguntar o seguinte: se tu fosse criar um personagem dentro do contexto do livro dos mortos, que tipo seria ele? Conta pra gente. Cara, eu criaria, velho, um esqueleto, cara, sabe? Uia. Criaria um personagem esqueleto. Alguém ou um guerreiro, ou até mesmo um mago, que sofreu muito na vida e não conseguiu completar algum trabalho e foi condenado aí a viver com a forma esquelética pro resto da eternidade. Aí. Caramba, gostei da premissa. Gostei da premissa. Pô, legal isso, cara. É como tu comentaste no começo, você pega aqueles personagens que podem migrar para uma outra faceta de jogo, que no caso, os desmortos. Pô, gostei. É, Muito bom. e uma coisa que dá para te fazer com o Livro dos Mortos, se tu quiser criar uma aventura onde todos são esqueletos, uma aventura onde todos são vampiros, dá para te fazer o famoso Vampiro à Máscara aí, né, que é o RPG clássico, mas dá para te jogar Vampiro à Máscara com das mecânicas de Pathfinder. Olha. Então, dá para te jogar toda aquela ambientação de sociedade vampírica, de um Uhum. traindo o outro, um querendo tomar a posição do outro. Dá para te fazer em Pathfinder. Tem mecânicas não no livro dos mortos, né? Mas no livro do mestre lá. Tem mecânicas de combate social no Pathfinder. Show. Né? De tu conseguir agaranhando, você dizer assim, reputação e conseguindo influência em cima daquela outra pessoa para te conseguir aquela informação que tu precisa, conseguir aquele status social que tu quer. Então, isso tem em Pathfinder também. Muito bom. Agora, caminhando para o final, Jefferson, queria deixar aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais
sobre o Livro dos Mortos, dizer o que a galera pode acompanhar aí da sua trajetória em torno de Pathfinder e dizer um até logo pra galera. O espaço é seu. Primeiro, a gente quer agradecer, né, Rodrigo, o espaço aí que tu cedeu pra gente aí, pra nós da New Order aí também, né, que no financiamento o que importa, além da gente, obviamente, trazer aquele material, é a gente ver também a união da comunidade, cara, a comunidade da própria Pathfinder e do próprio pessoal que apoia sempre os financiamentos aí da New Order, tá sempre firme, cara, sempre a gente consegue bater as metas até então, dificilmente a gente ficou com financiamento sem bater meta, e a gente quer agradecer a comunidade por já conseguirmos, né, bater a meta base aí do Livro dos Mortos. E voltando um pouco pro conteúdo do Livro dos Mortos, cara, é um conteúdo que vale a pena ter, não importa o sistema que tu joga aí, que tu joga preferencialmente, se tu joga D&D, se tu joga Savage Worlds, se tu joga qualquer outro sistema, o Livro dos Mortos ele é uma leitura interessante, ele vai te dar ideias para aventuras, certo? Vai ter criaturas para te jogar nessas aventuras dos Desmortos, e para quem joga Pathfinder, é um suplemento essencial, tá? Essencial, assim, porque o mestre vai ter a noção de como funciona a necromancia dentro do mundo de Pathfinder, para te poder aplicar com os seus jogadores, isso tanto na parte da vilania, quanto na parte dos próprios jogadores serem os mortos-vivos, né? Vai dar essa possibilidade para eles. Tu vai poder criar personagens muito mais interessantes, porque a morte deixou de ser o fim, né? Com esse suplemento, a morte deixa de ser o fim da campanha. Todo mundo morreu. Peraí. Não, vocês tinham um objetivo. Esse objetivo consumiu vocês e vocês retornaram à vida. Ou melhor, à desvida. Então, é um suplemento aí essencial. Vamos apoiar, porque esse suplemento provavelmente não voltará. Né? Como foi um financiamento muito pontual, talvez volte mais para o futuro, mas com certeza estará dentro de financiamentos, não vai ter na banca da New Order lá para vender. Né? Então, quem apoia os financiamentos sabe que é uma coisa meio exclusiva. E ainda ali tu tem um monte de itens exclusivos, tu tem mais uma... Quem não pegou ainda o Kingmaker, tem mais uma oportunidade de pegar o Kingmaker. Tem a aventura aí da Grande Loja dos Brinquedos. Vamos apoiar e vamos se divertir, cara. Porque o Livro dos Mortos, ele é um livro que ele tem até uma classificação ali, se tu for olhar, 18 anos ali. Mas é um livro para se divertir. É um livro para te montar personagens mortos-vivos, para te entender a necromancia em Pathfinder e para complementar o teu jogo aí. Muito bom. Então é isso, galera. Tá aí o recado do Jefferson. Acompanhe ele no canal dele no YouTube. Se vocês não lembrarem do nome que eu falei ainda agora, vai estar aqui na descrição do vídeo na plataforma vermelhinha. Vou colocar o link lá para vocês clicarem e seguirem o canal dele e acompanharem todas as lores de Pathfinder que ele vai estar trazendo para vocês. E para quem ainda não apoiou, observem, a campanha já está com mais de 200%, ou seja, está avançando em algumas metas extras. Então aproveite a oportunidade para se juntar nessa festança em torno do Livro dos Mortos. Quero agradecer o Jefferson por ter vindo aqui trocar essa ideia comigo, agradecer a galera da New Order por ter possibilitado essa oportunidade de falar sobre o Pathfinder e o material deles, e peço para que vocês aguardem, futuramente vai ter mais bate-papos aqui em torno dos lançamentos da New Order. Agora, Jefferson, como tradição aqui do canal, vou te pedir um favor. Peço para que você, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.